Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 14 de junho de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, doutor Antônio Tortello, representante fiscal. Também registro a presença dos patronos para a realização de sustentação oral, doutora Vitória Chagas, doutor Fernando Monteiro e doutor Eduardo Carlos. Bom, dando início aqui aos julgamentos, primeiro 41.38.531, EDP São Paulo Distribuição, processo de relatoria do doutor Silag. Doutor Silag, está presente o doutor Fernando para a realização de sustentação oral. Doutor Fernando, o doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois será aberta a palavra para o senhor. Tá bem? Ótimo. Bom dia a todos, obrigado. Trata-se de um recurso misto que contém 5 acusações. Os itens 1 e 3 referem-se a crédito indevido do imposto, devido ao registro incorreto da aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado. O item 2, crédito indevido do ICMS relativo à aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, sem comprovação da origem. E os itens 4 e 5, crédito indevido do ICMS, relativo à aquisição de bens integrados ao ativo imobilizado, destinados a atividades alheias ao estabelecimento. Os itens 6 e 7 tiveram a quitação dos débitos certificada pelo Núcleo Fiscal de Cobrança, portanto, permanecem em discussão os itens 1 a 5, e a decisão recorrida afastou parte das exigências fiscais relativas ao item 2, que é o motivo do recurso de ofício. E esse processo já transitou pela 2ª Câmara Julgadora, que em julgamento de 24 de janeiro de 2023 converteu o julgamento em diligência para que o auditor fiscal autuante prestasse esclarecimentos. A diligência foi atendida, as partes se manifestaram a respeito e o processo, com o fim do mandato, o processo foi redistribuído, cabendo a mim relatar e proferir o voto. Bom, esse é o relatório. Obrigado. Muito obrigada, doutor Silag. Doutor Fernando, com a palavra. Olá, bom dia a todos. Aqui eu vou me ater aos itens 1 e 3, que são os itens de maior relevância, principalmente o item 1, que foi o item objeto da conversão do julgamento em diligência, ainda no âmbito da 2ª Câmara, né? O ponto é o seguinte, aqui nós temos 2 itens de autos de infração que promovem a glosa de créditos sobre itens do ativo, e a questão aqui é estritamente formal, né? No item 1, que é o principal item aqui em termos de relevância de valores, basicamente é o seguinte: o fiscal, ele interpreta que toda a contabilização de itens da autuada, no caso a distribuidora de energia elétrica EDP, deveria se dar como componentes de itens em construção no estabelecimento. Na perspectiva da fiscalização, e aí assim, ela não explica o porquê disso, seria como se a empresa construísse bens do ativo em seu estabelecimento. Então, quando ela compra um cabo, ela supostamente construiria itens resultantes do emprego desses cabos no seu estabelecimento, o que de fato não procede. Aqui só fazer um contexto da atividade: a EDP é uma distribuidora de energia com atividade regulada no âmbito do poder concedente da União, e ela deve seguir um manual de contabilização próprio do setor elétrico, até para fins de cálculo cálculo das tarifas de energia, que determina o controle patrimonial dos itens de forma individualizada. Então, na contabilidade, eu tenho lá itens de cabos, itens de transformadores. Então, isso se chama unitização, né? Isso aí é uma realidade do setor elétrico. E aí, só para fazer um parênteses, o direito tributário, só para estabelecer a premissa, é uma norma de sobreposição. Então, dada essa realidade regulatória, o direito tributário tem que colher os efeitos dessa realidade, até com base no artigo 110 CTN, e a própria decisão normativa CAT, ela reconhece, né, a aderência das formas privadas, e aí sim para transpor para a realidade do controle dos itens no CIAP, né, para fins de crédito.
Então, assim, quando ela faz esse controle individual de itens, ela tem lá um registro G125, e aí no bloco G, né, que é o CIAP da EFD, então eu tenho um registro do G125, levando em consideração o tipo de item, então um G125 para transformador, outro para cabo, enfim, para os itens que compõem a rede de distribuição. E como é natural, ela não, ela há diversas aquisições de cabos, né? Não tem só uma aquisição. A EDP ela se vê recorrentemente obrigada a comprar cabos, transformadores para suprir a sua rede. Então eu tenho lá um G125 atrelado a um G130, que é o registro que espelha o documento fiscal, e, por consequência, há vários G140, que é o item da nota fiscal. É, por uma questão eminentemente prática, que dificulta o rastreamento, a fiscalização ela considera que a escrituração teria se dado de forma equivocada, então ela determina que a empresa, inclusive, alterasse a forma de escrituração para seguir uma realidade que não é o que denota a atividade dela, ela não constrói bens no seu estabelecimento, então não teria por que ela alterar uma questão jurídica, né, de contabilização, de escrituração de itens só por uma questão de comodidade da fiscalização. E então ela interpreta que o contribuinte não atendeu aos critérios de escrituração desses itens e promove a glosa indiscriminada de todos os itens do ativo, né, no CIAP. E aqui é uma questão assim bem curiosa, porque assim, a auditoria, a IDP sempre realizou essa forma de escrituração e as auditorias realizadas no âmbito da própria Cefaz aqui de São Paulo sempre conseguiram, lógico, com a contribuição da EDP, né, que fornecia dados para fiscalização, as fiscalizações anteriores sempre lograram êxito em confirmar a materialidade do crédito. É lógico, nessas auditorias tiveram autos de infração lavrados pelo fisco, mas que questionam materialmente, né, a pertinência do item, principalmente as torres, né, que são utilizadas no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública. Isso sempre foi uma questão, um embate entre o fisco e a EDP, se isso daria crédito ou não. Mas o ponto é, a fiscalização sempre conseguiu verificar materialmente aqui a natureza daquele item, né, o emprego dele, e no mérito glosou crédito, aí natural. É uma questão jurídica de fato. Agora, particularmente na fiscalização, né, num dado momento, quando foi alterado lá o auditor, passou-se a ter essa glosa indiscriminada, sob a premissa de que a EDP teria descumprido, né, as determinações para fins de escrituração dos créditos. É, a empresa, a ADP, está convicta de que a forma adotada é a correta. É, tanto é assim que a própria fiscalização, inclusive na resposta à diligência, que com devido respeito não foi cumprida, porque a determinação era para que a fiscalização se debruçasse sobre os elementos de crédito e confirmasse a suficiência sobre o aspecto material. E ela, por uma questão formal, ela se negou a cumprir a diligência. Então, assim, com devido respeito, a diligência não foi cumprida, né, conforme determinada pela segunda Câmara. Mas, enfim, a própria fiscalização ela confirma, né, na resposta de que até 2020, quando houve lá uma alteração no layout da EFD, para fins de inserir novos campos no registro G140, ela não conseguiria fazer essa confirmação antes dessa alteração prática do sistema. Então, assim, há como se considerar indevida, né, materialmente indevida, uma escrituração que o próprio COTEP, né, o órgão técnico lá que faz as alterações nos layouts da EFD, confirmou essa carência de informações e modificou o sistema para inserir essas informações. Então, assim, não tem por que ser considerado antijurídica uma forma de escrituração e, posteriormente, alterações meramente formais, né, de layout do sistema, essa forma de escrituração seja válida, assim, não tem muito critério, né? A questão aqui é jurídica, a empresa ela não constrói bem do seu estabelecimento, ela deve, de fato, até por uma questão regulatória, seguir, né, a unitização, o controle individual dos itens. Então, assim, e é que é importante, a EDP, ela
desde a fiscalização, e isso insistentemente ao longo do processo, ela traz exemplos para demonstrar que, de fato, o crédito apropriado sempre se limitou ao montante destacado. Basicamente, essa confirmação se dá a partir de duas planilhas, uma que faz a vinculação entre os registros, né, do bloco G, o G125, G130 e G140, e uma segunda planilha que pega o histórico da ativação da nota fiscal, porque isso também é um outro ponto que o fiscal coloca como um empecilho, porque ele fala que, considerando o período, né, autuado, não teria como ele confirmar que parte do crédito não foi apropriado em períodos anteriores. Então, também essa demonstração foi feita no processo para demonstrar todo o histórico, né, de ativação dos itens. E outro ponto também que a fiscalização, com devido respeito, se equivoca, é quando ela fala que sobre uma mesma nota pode haver um embaralhamento, né, ela usa essa expressão, na apropriação de crédito sobre itens aparentemente diversos, né? Então, eu tenho uma nota fiscal que tem transformador e cabos, por exemplo, cada qual com seu tratamento tributário, seu destaque, sua alíquota. Segundo a fiscalização, ao seguir dessa forma, a empresa ela confundiria, né, os créditos sobre esses dois itens com tratamentos diversos. Mas assim, o ponto é, com base nesses registros, o controle se dá no nível do item da nota fiscal. Então, quando eu tenho lá um G125 com vinculação G130 e G140, naturalmente eu vou me ater à linha do item que se reporta ao tipo do produto indicado no G125. Então, eu sempre vou me ater ao crédito sobre cabos, aí numa outra frente o crédito sobre transformadores, sem qualquer confusão nesse sentido. Então, assim, e aí o ponto, né? A fiscalização ela se nega, né, a adentrar na confirmação material, e todas as dificuldades que a fiscalização impõe, práticas, né, elas sempre foram refutadas ao longo do processo, com exemplos, né, demonstrando que o crédito ele é materialmente devido e suficiente, indicado ali na nota fiscal, e que por questões formais, o crédito não poderia ser glosado sob esse viés estritamente. E aqui é a questão de você distinguir, né, o descumprimento de uma obrigação acessória da principal. Isso é só um argumento, né, porque a empresa ela está convicta de que seguiu da forma correta, mas ainda que não fosse, que eventualmente fossem aplicadas apenas penalidades formais, mas não a glosa indiscriminada de créditos. Inclusive, a EDP, no aspecto regulatório, até para fins de cálculo da tarifa, ela é a concessionária que obtém o ranking de conformidade mais alto no âmbito da ANEEL, da CCE, para fins da validação dos créditos do ativo, de depreciação, enfim, para fins de cálculo da tarifa. Então, tem lá uma conformidade no aspecto regulatório, e quando a gente vai aqui para o âmbito do Estado, né, para fins do crédito de ICMS, que é basicamente o crédito que ela usa, né, são os itens do ativo, basicamente esse é o custo, né, incorrido pela empresa, ela tem uma glosa indiscriminada de toda a sua base de crédito, com nítida afronta ao princípio da não cumulatividade. Então, nesse viés, inclusive, até um ponto que eu ia pedir aqui requerer, né, se possível, coincidentemente, a empresa ela está na iminência de receber um laudo da Price, que vai fazer que está já praticamente finalizado, que vai fazer uma verificação, que fez, né, uma verificação material de toda essa base creditória, e até o momento, assim, sem qualquer reparos, tá? Não teve qualquer falha nesse controle de crédito, só que de fato o laudo ainda não ficou pronto, assim, ele deve ficar pronto uma minuta hoje, ao longo de, acho que em termos de 15 dias já deve estar pronto. Então, se possível, eu até pediria a conversão em diligência para que esse parecer, né, que não se trata de um novo documento, mas só a reafirmação de toda a correção do procedimento, né, feito que é demonstrado ao longo do processo. Se possível, para a juntada desse laudo, né, para confirmar as alegações que foram feitas ao longo do processo. Então, assim, nessa perspectiva, então, essa a questão do item 1 do auto de infração, e o outro item, que a discussão, ela juridicamente, ela é idêntica, mas ela só diferencia porque a fiscalização ela promove a glosa dos créditos, porque quando a empresa ela faz a escrituração, ela não segue a mesma linha, a mesma sequência dos itens da nota fiscal do fornecedor. Então, por exemplo, se eu tenho lá no item 1 um crédito de 100,
e no item 2 um crédito de 50, quando a empresa ela faz, por exemplo, a inversão desses itens sequenciais, ela considera o 2 na sequência do 1, o fiscal ele interpreta que houve uma insuficiência de crédito e um excesso no segundo item. Mas no caso também é demonstrado que essa questão sequencial, inclusive ela era válida no momento da escrituração, só foi alterado na versão 3.04 do Guia Prático, que determinou a escrituração seguindo a sequência da nota fiscal do emitente, do caso do item do ativo, né, ou do insumo, enfim, mas para seguir a nota fiscal, a sequência da nota fiscal do fornecedor, e que na época em que houve a escrituração não havia essa disposição. E então a empresa ela seguiu a sequência de acordo com o seu controle próprio, mas que isso de todo modo não deduz um procedimento equivocado e muito menos uma apropriação indevida de crédito, atendo-se à linha de fato aí de acordo com a sequência que ela adota, mas que difere eventualmente do fornecedor, mas sempre o crédito está limitado ao destaque. Então, assim, com base nesses elementos, né, principalmente com os itens 1 e 3, que são os de maior relevância, a empresa reitera que ela está convicta que o procedimento adotado está formalmente correto e ainda que assim não fosse, materialmente o crédito ele é legítimo e não há qualquer ressalvas quanto a ele. Então, com base nesses elementos, pede-se então o provimento do recurso ordinário, principalmente para fins de provimento dos itens, do cancelamento dos itens 1 e 3 do auto de infração. Tem outras questões aqui de decadência, enfim, mas aí acho que o ponto é ressaltar esses elementos de mérito mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Doutor Fernando, cumprimento pela sustentação oral. Devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Eu também cumprimento o patrono pela sustentação oral, porque, como se pode observar, esse processo tem uma certa complexidade, né? E o doutor abordou muito bem todas as questões envolvendo os itens 1 e 3, como ele esclareceu, e em razão justamente dessa complexidade, eu ainda quero examinar algumas questões e peço se a doutora presidente concordar para retirar o processo de pauta. E só uma outra coisa, uma vez que o processo será retirado, o patrono terá a oportunidade de fazer a juntada eventualmente desse laudo. Agora, eu entendo que não é mais a fase de se examinar, de serem apresentadas novas provas. Porém, se eventualmente eu for vencido nesse entendimento, o processo até poderia ser, o julgamento poderia ser convertido em diligência para que se examinasse esse laudo, em que pese não ser o meu entendimento que isso seja possível nessa fase recursal. Mas, enfim, eu faço pedido para retirar o processo de pauta para apresentar o voto numa próxima sessão. Claro, doutor Silag, o doutor analisa aí a pertinência, se eventualmente a autuada fizer a juntada de algum documento, o doutor analisa também a pertinência ou não. Bom, vamos lá. Então, eu devolvo para a pauta, doutor, ou para o relator? Para o relator, por favor. Tá certo. Sim, então o processo 41.38.531 foi devolvido para uma melhor análise do relator. Doutor Fernando, o senhor aguarda, então, um momento oportuno quando esse processo vier a ser pautado. Se o senhor quiser acompanhar, já sabe como proceder. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom fim de semana. Obrigada. Bom dia. O senhor também. Então, o próximo processo agora é 41.51.550, Abbott. Processo de minha relatoria. Doutora Vitória. Pronto, achei a doutora Vitória. Bom dia, doutora. Só um minutinho. Bom, aqui, doutora, eu vou fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para a doutora, tá bem? Então, aqui é um recurso ordinário. O item 1 é crédito indevido em virtude da diferença entre valores de documentos fiscais.
emitidas com CFOP 1604 e referentes ao lançamento de crédito relativo a as entradas de ativo imobilizado e os valores apurados das notas fiscais de entradas escrituradas no SIAP. O item 2, crédito indevido, aqui do período de janeiro a dezembro de 2018, também o mesmo período, janeiro a dezembro de 2018, em virtude de entradas de bens destinados ao ativo imobilizado, escriturados no SIAP, relacionadas com saídas subsequentes de prestação de serviços a título de locação ou de comodato não tributadas pelo ICMS. Esse recurso é a primeira vez que vem a julgamento, não houve nenhum outro andamento anterior, então eu passo a palavra para a doutora Vitória para a realização de sustentação oral. Muito obrigada, bom dia a todos. Como reportado pela ilustre relatora, o recurso é contra a decisão que julgou improcedente a defesa e contra o auto de infração, que possui 2 itens. No primeiro item, a fiscalização alega que em 2018 haveria uma divergência entre os valores das notas fiscais emitidas pela recorrente para o lançamento dos créditos de ICMS do ativo imobilizado e aqueles valores escriturados no SIAP. Tanto na defesa, a recorrente apresentou um pedido pela conversão do julgamento em diligência, e esse pedido foi reiterado no recurso ordinário, para que fosse analisada a legitimidade dos valores do crédito efetivamente aproveitado pela recorrente. Tanto na defesa quanto no recurso ordinário, a recorrente demonstrou por amostragem de alguns períodos de 2018 a procedência dos créditos do ativo imobilizado efetivamente apropriados. No entanto, buscando trazer mais robustez à sua defesa mesmo, na última quarta-feira foram juntados aos autos novos documentos que foram levantados por um parceiro externo contratado pela recorrente, que comprovam a legitimidade dos créditos para todo o ano de 2018. Um dos pontos que esses documentos comprovam é o de que a alegação fazendária, da fiscalização, de que as saídas não tributadas foram consideradas equivocadamente no cálculo dos créditos do ativo imobilizado, não procede. Isso porque as únicas saídas não tributadas que foram consideradas nesse cálculo só o foram por expressa previsão legal, como, por exemplo, as operações que estão amparadas pelo Convênio 1 de 99. Nós sabemos que esse não é o momento ideal para apresentação de novos documentos nos autos, e idealmente, que idealmente deveriam ter sido apresentados junto com a defesa, mas realmente se trata de um trabalho, um levantamento muito demorado e muito trabalhoso, tanto por esse parceiro externo contratado pela empresa, quanto por funcionários mesmo da empresa que tiveram que ser destacados para essa atividade. Isso porque foi um trabalho que teve que resgatar sistemas que a empresa sequer usa mais, A gente está falando de quase 6 anos atrás, então são sistemas que já não são mais utilizados pela empresa, mas que os documentos salvos nesse sistema tiveram que ser resgatados. Então, por esse motivo, em prol da verdade material, a recorrente reitera o seu pedido para que o julgamento do item 1 seja convertido em diligência, para que essa documentação seja analisada com mais cuidado, com mais tempo. No entanto, ainda que assim não se entenda, a recorrente considera que a documentação e as informações que foram apresentadas por amostragem desde a defesa já são suficientes para comprovar a fragilidade do levantamento realizado pela fiscalização com relação a esse item e, consequentemente, a sua improcedência. E aí, por essa forma, pleiteia também o cancelamento integral do item 1. Com relação ao item 2 da autuação, a fiscalização considerou que os bens adquiridos pelo estabelecimento autuado não gerariam o crédito de ICMS por serem posteriormente objeto de locação ou cessão em comodato, situações que configurariam saídas não tributadas pelo imposto estadual e assim afastariam a aplicação do princípio da não cumulatividade. No entanto, a recorrente demonstrou que as remessas para locação ou comodato não configuram operações de saídas para fins do ICMS, visto que não há transferência de titularidade do bem e, portanto, não se enquadrariam nas hipóteses de exceção à não cumulatividade.
A Abbott é uma empresa conhecida, né, que atua no Brasil há mais de 80 anos no mercado farmacêutico, e especificamente no que se refere à sua divisão de diagnósticos médicos, ela fornece a seus clientes reagentes da mais alta tecnologia disponíveis no mercado. E para poder comercializar esses reagentes, a recorrente precisa fornecer aos seus clientes os equipamentos, que também são de altíssima tecnologia, para que os reagentes possam ser utilizados na realização de diagnósticos e pesquisas pelos seus clientes. É exatamente a aquisição desses equipamentos que servem de instrumento para a testagem das amostras com os reagentes que são comercializados pela recorrente que gera os créditos de ICMS que foram escriturados no SIAP em 2018 e que estão sendo discutidos nos autos. Os equipamentos em questão eles são infungíveis e essenciais para a atividade da recorrente, porque os reagentes apenas podem ser utilizados nos equipamentos que são disponibilizados às empresas, pela empresa aos seus clientes. Então, dessa forma, o reagente sem o respectivo equipamento se torna sem serventia e vice-versa. O equipamento sem o reagente também não possui serventia. A decisão de primeira instância equivocadamente alegou que a produção de diagnósticos clínicos seria a atividade fim da recorrente. E por ser uma atividade que não é tributada pelo ICMS, não poderia gerar os créditos que foram aproveitados. No entanto, a atividade fim da recorrente não é a produção de diagnósticos, mas sim a produção e a venda dos produtos, que são os reagentes, que permitirão a produção dos diagnósticos, pesquisas e investigações pelos seus clientes. Sem os equipamentos cedidos em comodato ou em aluguel pela recorrente aos seus clientes, a venda dos reagentes e, portanto, a atividade fim da recorrente se torna praticamente impossível. E aí, nesse ponto, vale frisar que as saídas em aluguel ou em comodato, exatamente por não transferirem, né, a titularidade do bem como adiantado, elas não se enquadram nas exceções ao princípio da não cumulatividade, e é exatamente por essa razão que os colégios STF e STJ possuem jurisprudência pacífica bastante consolidada de que o direito à manutenção direito à manutenção dos créditos de ICMS no caso de comodato ou aluguel de equipamentos que permitam a prática da atividade fim da empresa, o que é exatamente o caso dos equipamentos que a gente está discutindo aqui nos autos. Inclusive, é bastante conhecida a posição do STJ pelo reconhecimento do direito ao creditamento do imposto estadual no caso da cessão em comodato de geladeiras para parceiros comerciais para armazenagem de bebidas. Só que no caso da Abbott e da recorrente, esse entendimento é ainda mais relevante, porque os seus equipamentos são de altíssima tecnologia e não podem ser substituídos por outros. Enquanto um refrigerante, ao menos em tese, né, por exemplo, pode ser armazenado em qualquer geladeira, os reagentes que são comercializados pela recorrente só podem ser utilizados nos equipamentos que ela cede, seja em aluguel ou em comodato. Eles só podem ser utilizados nos equipamentos de diagnóstico cedidos pela recorrente, não em qualquer equipamento. E é exatamente por essa razão que a recorrente reitera a legitimidade do crédito de ICMS apurado e aproveitado em 2018 e pleiteia o cancelamento integral da atuação e extinção definitiva do crédito tributário. Esses eram os pontos que eu gostaria de destacar. Agradeço muito pela atenção. Doutora Vitória, perdi a doutora Vitória aqui. Doutora Vitória, cumprimento pela sustentação oral. Deixa eu só entender uma coisa, doutora. A doutora juntou essa petição de ontem e ela é pertinente, ela diz respeito, são informações que já constavam nos autos e é uma planilha consolidada e referente só ao item 1, ou tem mais alguma coisa que foi juntada que eu estou tentando abrir, ele está difícil aqui. Os documentos acabam tendo bastante páginas mesmo, e é referente especificamente ao item 1. Anteriormente, nos autos, a gente já havia apresentado essa documentação por amostragem para alguns meses, alguns períodos de 2018. O que fizemos agora foi juntar para todo o ano de 2018. Então, o que a gente estava aguardando que fosse ocorrer numa diligência, numa conversão em diligência do julgamento, que seria a análise dessas planilhas, que seriam levantadas ao longo da diligência, a gente providenciou o levantamento e juntou ela agora aos autos para todo o ano. Entendi. Doutora, eu confesso que eu não tinha visto essa petição, eu já fiz esse voto antes, né? E acabei disponibilizando até para os meus pares ontem, mas
a princípio, se são documentos que já existem nos autos, e a doutora está me dizendo que apenas consolidou as informações, é que pela minha análise aqui do processo, realmente foi feito, o contribuinte apenas fez uma análise aqui por amostragem, né? Então, o que significa que a petição que a doutora está trazendo são documentos novos, né? Já aqui, às vésperas do julgamento. Num primeiro momento, eu tendo a não receber, doutora, tá bom? No primeiro momento. Mas, de toda forma, eu vou ouvir os meus pares, eu vou fazer a leitura aqui do voto e eu vou ler os meus pares em relação a esse item 1. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura do voto, doutora, mas eu não vou fazer na íntegra, porque depois que for publicado, a doutora vai ter acesso. Bom, então, o fisco alega que o trabalho, alega o fisco que o trabalho fiscal efetuou um comparativo entre os créditos escriturados do SIAP e os valores constantes na FD pelo contribuinte durante o período de janeiro a dezembro de 2018. A fiscalização afirma que o contribuinte, ao adquirir produtos para o seu ativo permanente, emitiu notas com CFLP 1604 para o lançamento de crédito em valores superiores àqueles lançados em seu SIAP, gerando uma diferença de crédito entre o valor apurado, FD, e o valor efetivamente creditado, SIAP, acusação objeto do item 1. Objeto do item 1. O fisco também apurou que, dentre essas aquisições de produtos destinados ao seu ativo permanente, foram constatadas saídas subsequentes não tributadas pelo ICMS, locação a título, né, de locação em comodato, cujo crédito do imposto não é autorizado pela legislação. Acusação objeto do item 2. A recorrente alega que o fisco glosou o crédito relativo ao item 2, por entender que a autuada não poderia aproveitar os créditos relativos à aquisição de bens destinados ao ativo permanente, objetos de saídas não tributadas, comodato ou locação, aos clientes, acusação do item 2, e que a decisão recorrida considerou tais bens foram cedidos ou locados para a realização de diagnósticos, serviço que não é tributado pelo ICMS, revelando a alteração de critério jurídico. Essa é uma alegação de nulidade da contribuinte. No entanto, eu entendo que não há razão para atuar. E aqui eu trago a transcrição da decisão recorrida, quando ela trata deste fundamento para manutenção do AIM. E lá, especificamente no item 17 da decisão recorrida, diante desse panorama, concluímos que, mesmo tendo adquirido equipamentos que serviriam para uma de suas atividades fim, ou seja, tendo satisfeito a condição prevista no artigo 20 da Lei Complementar 87, o fato do produto final desses equipamentos, juntamente com esses reagentes, se traduzirem em um diagnóstico, algo não tributado pelo ICMS, temos que o crédito é vedado por força do dispositivo do disposto no artigo 20. Então, pelo trecho acima destacado, é possível encontrar uma decisão baseada na situação fática dos autos, ou seja, que a autuada adquiriu bens destinados ao seu ativo permanente e que, conforme apurado, tiveram saídas subsequentes não tributadas a título de locação e comodato. Portanto, a decisão monocrática apenas mencionou os diagnósticos obtidos pelos equipamentos cedidos em comodato ou locados aos clientes da autuada, mas não foi este o fundamento que levou à manutenção do AIM. E aí eu trago aqui também um trecho do relatório fiscal que menciona uma resposta da própria contribuinte e, portanto, eu afasto as alegações de nulidade da autuada. Relativamente ao item 1, alega a recorrente que teria demonstrado que os valores considerados a maior do fisco estavam corretos e que teria ocorrido um descompasso formal com os valores menores escriturados incorretamente pelo SEAP. Afirma a recorrente que, por amostragem,
disse a doutora aqui na sustentação. Cópia de notas fiscais de aquisição dos bens destinados ao ativo imobilizado, cópia dos livros de registro de entrada, planilha de apuração de crédito, de ICMS relativa à aquisição de bens para o ativo imobilizado, notas fiscais, respectivas notas fiscais de apropriação de crédito com o exato valor de ICMS indicado na planilha de apuração. Desta forma, entende que a fiscalização deveria ter analisado os documentos e verificar o valor de crédito passível da apropriação ao invés de glosar a diferença identificada. Por fim, alega que não pode ser considerada a confissão do autuada quanto a eventual erro na escrituração e que são legítimos os créditos de ICMS. Desde a defesa, a recorrente alega falta de análise pormenorizada das declarações fiscais e contábeis da requerente, aduz que não foram requeridos esclarecimentos acerca das divergências identificadas e que o mero descompasso formal com as informações lançadas no SEAP não tiram a legitimidade dos créditos. A partir do item 19 da defesa, a autuada apresenta uma série de argumentos fundamentada em uma infinidade de documentos que acompanharam sua petição, destacando registros, notas fiscais, valores de ICMS, invocando o princípio da verdade material que orienta o processo administrativo e tributário. A manifestação fiscal apresentada às folhas 21 e 12 apenas se limitou a reproduzir o método utilizado para apurar o débito, deixando de apreciar os documentos e alegações apresentados pela autuada conforme trecho a seguir. E aí eu trago aqui os trechos da manifestação. Eu destaco aqui final do item 1 e o item 2 inteiro. E vou ler apenas aqui o item 2 da manifestação fiscal. A comprovação da irregularidade nas folhas 13, o SEAP do período de janeiro de 2018 da FD, elaborado pela autuada, e nele se constata que o somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem no total de tanto, que calculado pelo índice e de participação percentual das saídas tributadas e de exportação no valor total das saídas do período, entanto, temos um valor apurado de ICMS sobre o ativo imobilizado no período de tanto, sendo que, para o período, a autuada emitiu notas fiscais tais, no CFOP 1604, com um valor de tanto, ou seja, ao apurado em tanto. Diferença é essa do período de janeiro de 2018, que juntamente com os demais períodos de 2018, estão sendo exigidos no item 1 da inicial e que estão devidamente demonstrados e comprovados nos autos, não carecendo, ao nosso ver, as diligências ou verificações complementares. Por sua vez, a decisão recorrida fincou seu convencimento da seguinte forma. Transcrevo aqui os itens 20 a 24 e lá no item 24 eu destaco o seguinte. Na impugnação de folha 556, nos itens 25 e 26, foto, é um print, eu não consegui reproduzir aqui aqui no voto, porque o EPAT tem, o editor de texto aqui ele tem alguma limitação. Então, na impugnação de folha 556, nos itens 25 e 26, foto, o laboratório Abbott confessa explicitamente ter se equivocado ao lançar valores a menor no SEAP, afirmando que os valores corretos de crédito do ICMS seriam os destacados nos documentos fiscais. No item 25 do meu voto, eu transcrevo os itens 25 e 26 da defesa, que é essa foto que eu não consegui reproduzir. Então, item 25. Nesse cenário, a adulta fiscalização constataria que o crédito ao qual o requerente faz jus é justamente aquele registrado em sua apuração e não aquele lançado equivocadamente no SEAP. Bom, e lá no item 26. Esse exame pormenorizado levaria, no máximo, ao lançamento para cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas jamais poderia levar o lançamento para a glosa de créditos. Sigo no meu voto coincidentemente no item 26.
A recorrente insiste que, não obstante eventual equívoco de lançamento no SEAP, as demonstrações apresentadas em defesa e no recurso ordinário indicam que os valores creditados no imposto são legítimos. Nesse sentido, para que se evite eventual arguição de nulidade, por ausência de apreciação de provas e alegações fundamentais para o deslindo do feito, considerando que consta da defesa itens 9 a 30, folhas 552 a 558 e documentos 4 a 7, de folhas 610 a 1989, e em recurso ordinário, folhas 21, 53, 21, 63, e os documentos DOC 1, folhas 21, 88 a 23, 76, o feito deve ser convertido em diligência para manifestação do agente atuante sobre eventual pertinência quanto aos argumentos e provas acima mencionados. Após o feito deverá ser encaminhado para a manifestação autuada e para a douta representação fiscal, retornando em seguida para julgamento. Bom, senhores, eu achei prudente essa conversão de julgamento em diligência, porque são alegações que a autuada traz desde a defesa e que me parece que não foi bem apreciado nem em manifestação fiscal e nem pela própria decisão recorrida. Então, essa é a proposta. Agora, com relação a essa petição juntada anteontem, eu tendo a não considerá-la. Eu precisaria, talvez, fazer aqui alguma menção no voto, mas eu tendo a não considerá-la. Mas, antes disso, eu gostaria de ouvir os meus pares conversando antes pela representação. Muito obrigado, senhora presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Queria parabenizar a doutora Vitória pela sustentação oral, bem como a senhora relatora, a doutora Isabel, pelo voto bastante detalhado que nos trouxe. Quanto à conclusão do voto, eu não tenho nada a acrescentar, porquanto o julgador tem que se sentir à vontade no seu convencimento, e essa diligência, me parece, tem esse objetivo, né, de trazer mais conforto para quem está decidindo, né. Então, resta-nos só essa questão da petição juntada anteontem, que me surpreendeu, né. Eu já tinha dado uma olhada nesse processo no início da semana, e quando fui abrir ontem o processo, tinha lá milhares de páginas a mais, né. O que me parece absolutamente extemporâneo, porque, a recorrente ela juntou, quando da defesa, uma série de documentos, inclusive de planilhas, né, repetindo o procedimento com outros documentos e planilhas no recurso. E agora, às vésperas do julgamento, apresenta essa pilha grande de documentos, sem que colocasse na sua petição qualquer motivação para isso, né? Embora a doutora Vitória tenha nos falado aqui, em sua sustentação oral, que teria havido muita dificuldade para juntar essa documentação, o fato é que a petição não fala sobre isso, né? Não fala nenhum motivo de força maior, não fala também nenhum fato superveniente, pelo contrário, né? Diz que tais documentos, a petição, essa de anteontem, diz que esses documentos todos estavam à disposição do fisco. Bom, se estavam à disposição do fisco desde o início, é porque a autuada recorrente também os tinha à disposição, né? E poderia ter apresentado isso antes. Então, só quanto a essa questão, me parece adequado o não conhecimento dessas planilhas, porque extemporâneas e ferem a letra da lei, que determina que os documentos devem ser apresentados juntos com a defesa. Então, só com essas considerações, eu gostaria da apreciação dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, representação. Fica aberta a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento meus pares, na pessoa da presidente, advogada presente, doutora Valéria, doutora Vitória, parabenizo pela sustentação. Eu acompanho o voto porque eu acho que realmente a decisão é falha e mesmo a representação fiscal, quando ela, desculpa, o agente fiscal atuante, quando se manifestou, também não se manifestou acerca dos documentos. Então, em busca da verdade material efetiva, eu entendo que deve ser convertido em diligência mesmo. Em relação à documentação juntada, à primeira vista a gente causa surpresa, né? Porque juntar 2 dias antes, mas a gente sabe como é difícil, em função do volume de documentos. Eu, se fosse como já estaria convertido em diligência, eu abriria vista para a manifestação, porque em relação também a esses documentos, para depois analisar, quando for proferir o voto, quando voltar, a pertinência ou não. Porque de repente eles nem são pertinentes, né? É mais um volume de documentos aí que estão sendo juntados, que eu acho que em um dia, 2 dias antes do julgamento, não dá para analisar. Então, essa é meu pensamento, presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. É que eu realmente estou olhando aqui que não são apenas planilhas, né? Se são planilhas, eu acho que até ajudaria apenas planilhas, né? Até ajudaria a própria diligência, né? Mas são documentos nossos. Bom, mas enfim, a doutora então pela Eu doutora recebe. receberia no primeiro Tá. momento, abriria vista, né? Falaria para a autoridade autuante se manifestar, e a depender da manifestação no voto, eu receberia ou não. Porque, de repente, ele só está complementando o que já tem, já é coisa repetida, já estava lá. E eu acho que, assim, em 15 minutos para a doutora analisar se é Não. pertinente ou não, eu acho que não é. Já que está convertendo em diligência, né? Então já aproveita e deixa para analisar isso no retorno. Até porque, pelo contraditório, tem que dar vista para outra parte para se manifestar também, né? Sim, sim. Ainda que sejam documentos que já estejam nos autos, como a gente não tem como validar isso, a outra parte tem que ser intimada para se manifestar também, né? Mas é automático, né, representação? É, Quando retorna da diligência, já retorna, já é automático, né, a notificação da autuada. Acho que o doutor Flávio caiu. ele estava com problema. Pronto, voltou. Não, ele está aí. Bom, palavra aberta, doutor Flávio e doutor Silaghi. Cumprimento também a doutora Isabel pelo seu voto, e pela análise, pelo seu voto, e a patrona, a doutora Vitória, pela sustentação oral. E eu, eu, eu entendo como foi bem, bem examinado pelo representante fiscal, doutor Tortello, com relação assim como no processo que eu pedi para retirar de pauta, eu entendo que isso também tem uma certa complexidade e entendo perfeitamente o posicionamento da outra relatora pela conversão do julgamento de diligência para esclarecimentos, para se sentir mais à vontade para proferir o seu voto. Então, eu acompanho nesse sentido. Com relação à conversão de julgamento, com relação ao exame dos documentos juntados extemporaneamente, agora na véspera da sessão de julgamento, eu entendo que não só é extemporâneo, como não foi, aparentemente, não são documentos novos, e, de qualquer forma, o contribuinte não justificou, não fundamentou a razão de entregar esse volume de documentos na véspera em sede de recurso, na véspera do julgamento. Não há uma justificativa de alguma situação excepcional que tivesse motivado essa juntada
desse volume de documentos, ou mesmo que fosse um pequeno volume de documentos, mas e penso também que, ainda que seja apenas para verificar, que vai causar provavelmente um trabalho enorme para o fisco examinar esse volume de documentação, sendo que essa documentação já de posse do contribuinte anteriormente já deveria ter sido, conforme a previsão da legislação do contencioso, já deveria ter sido entregue até a sede de defesa. Portanto, eu não acompanharia no sentido de converter o julgamento de diligência para examinar também essa documentação entregue de forma extemporânea. Enfim, esse é o meu entendimento. Obrigado. Obrigada, doutor Silai. Bom dia a todos. Eu também cumprimento aí a doutora Vitória pela sustentação oral, cumprimento a doutora Isabel pelo voto, e geralmente eu tenho por conduta acatar as solicitações do pedido de conversão em diligência para maior esclarecimento dos fatos, então eu não tenho nenhuma objeção aí ao voto da doutora Isabel pela conversão do julgamento em diligência. E em relação aos documentos novos, doutor Flávio? Doutora Isabel, em relação aos documentos novos, eu acompanharia se fosse inserido um parágrafo ao final do voto, em razão dos documentos juntados, que se manifeste o autor do feito sobre a pertinência, algo nesse sentido eu acompanho. É o meu entendimento Por também. economia processual, assim, porque depois pode ser que o processo volte e tenha que ser convertido em diligência novamente. Aí nós não sabemos o tempo que vai durar, né? A diligência pode ser que retorne em outro mandato, pode ser que a Câmara que analise tenha um entendimento diverso em razão do tempo de já ter sido juntado esse documento. Então, eu não teria objeção em que fosse a parte contrária instada a se manifestar sobre eles também, não. Até porque essa análise, doutora, pode ser feita quando votar o voto, né? Então, acho que é exatamente isso, é uma economia. Dá vista de tudo, e depois, quando votar, analisa, né? Tanto o que não foi visto antes, como se isso é pertinente ou não, exatamente para não acontecer isso que o doutor Flávio está falando, porque eu já participei de outras câmaras que há entendimento de aceitar, né? Aceitar em qualquer fase do processo. Então, acho que isso ia causar um prejuízo para o processo, né? A questão de economia. Sempre pensando numa anulação futura. A autora apresentou, eu estou inserindo aqui no final, a autora apresentou, a partir das folhas 2396, petição e documentos, petição, documentos e planilhas, né? E planilhas. Doutora Isabel, Pois não? se me permitir, Claro. me parece que há uma incoerência em baixar em diligência para análise desses documentos juntados anteontem, e ali na frente dizer que não conhece. Ou se conhece ou não se conhece, né? Não dá para baixar em diligência, falar para a fiscalização analisar Não, isso eu concordo. esses documentos e depois, na sessão de julgamento, falar, agora não conheço. Não, isso eu concordo. Então, se for... ou se conhece ou não se conhece. Né? A Sim. nossa posição continua sendo a que esses documentos Não absolutamente não podem ser conhecidos. Certo. Não, isso eu concordo com a representação. Eu acho que agora é o momento de recebê-los, se for o caso, né? De recebê-los e aí sim converter. Então, por isso que eu estou justificando aqui,
né? A autuada apresentou, a partir das folhas 23, 9 e meia, petição, documentos e planilhas. E planilhas. Deixa eu só pegar um artigo aqui. Ficar conforme o parágrafo primeiro. Primeiro, do artigo 19. Entanto, após os debates previstos nos juízes que compõem, após os debates, não, após os debates, igualmente, para se evitar eventual alegação de nulidade por ausência de apreciação de provas. Aproveitando a proposta de conversão do julgamento em diligência, recebo os documentos, recebo os documentos para que o FR atuante igualmente analise sua pertinência relativamente às alegações da autuada. Após o feito, deverá ser encaminhado para a manifestação da autuada e da douta representação fiscal, retornando em seguida para prosseguimento do julgamento. Acho que assim fecha. Acho que assim. Tudo bem? Tudo bem, doutor Silagio? Tudo bem, conforme eu já expus meu entendimento, mas eu vou acompanhar o seu voto. Tá certo. Então, julgamento conhecido, converter, ok. Auto registrado. Acho que está em termos, né? Encerrar debates. Quórum.
Muito bem, então, doutora Vitória, processo 41.51.550, foi convertido em julgamento. Cadê a doutora Vitória? Achei. O julgamento foi convertido em diligência, a doutora acompanha, e depois, numa sessão futura, se a doutora quiser participar do julgamento, a sustentação oral já foi realizada, mas se a doutora quiser acompanhar, já sabe como fazer, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, um ótimo dia a todos. Obrigada, bom dia, doutora. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Vamos lá. O próximo processo, então, 41.52, 111, TIM SA, processo de minha relatoria. Deixa eu ver, cadê o doutor? Doutor Eduardo está presente para a realização de sustentação oral. Doutor Eduardo, só um minutinho que eu vou fazer uma breve apresentação do caso e depois eu passo a palavra para o senhor, tá bem? Então, vamos lá. É um recurso ordinário contra a decisão que manteve integralmente o AIM. A autuada é acusada de deixar de pagar o ICMS no período de janeiro a agosto de 2018 por emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação, modelo 22, referentes a prestações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo. Em sua defesa, a autuada sustenta que a decisão tomada no mandado de segurança de número 0030.63405 de 2009, impetrado pela Sinditele Brasil, restou reconhecido que o ICMS somente deve incidir sobre o serviço de telecomunicação e não sobre atividades meio e serviços suplementares, como assinatura de planos sem franquia de minutos. Afirma que a matéria já foi resolvida no mandado de segurança e que jamais foi desconstituído por uma ação rescisória. Sustenta que a tese de repercussão geral firmada pelo STF, tema 827, no sentido que ICMS, comunicação sobre assinatura mensal, com ou sem franquia de minutos, sequer teria aplicação no presente caso, não sendo esta suficiente para desconstituir automaticamente os efeitos da coisa julgada. Afirma também que a assinatura sem franquia de minutos não constitui um serviço de telecomunicação, sendo cobrada em razão da disponibilização dos meios para efetivação do serviço de comunicação. Se trata de uma atividade meramente preparatória à prestação de serviço de comunicação. Alega que gestão total e TIM Backup se tratam de serviço de valor adicionado, que não constitui serviço de telecomunicação, em conformidade com o artigo 61, portanto, não sujeitos à incidência do imposto. Esse é o breve resumo. Eu passo a palavra para o doutor Eduardo. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar esta colenda oitava Câmara Julgadora, na presença da pessoa da sua presidente, relatora, a juíza Isabel Omil Luciano. Bem, os fatos são os seguintes. O Estado de São Paulo lavrou o auto de infração para exigir o ICMS sobre supostos serviços de comunicação. Eram três rubricas. Foram três rubricas que foram objeto dessa exigência fiscal: assinatura sem franquia de minutos, serviço de valor adicionado e serviços suplementares. A TIM apresentou a sua impugnação ao auto de infração e foi julgada improcedente na primeira instância administrativa, de forma que houve a interposição do recurso ordinário. Basicamente, esses são os fatos que são pertinentes ao caso. Eu vou expor aqui brevemente, não quero tomar muito tempo dos novos jogadores. A TIM sustenta preliminarmente que o auto de infração é nulo, por contrariedade à coisa julgada material que se formou no julgamento do mandado de segurança 00306405-2009, 826-0053. Ainda que no julgamento do mandado de segurança o TJ de São Paulo tenha focado
na taxa de habilitação, é muito claro, a partir da leitura dos acórdãos que foram proferidos no caso, que foi afastada a exigência do ICMS sobre serviços preparatórios, atividades meio, de uma forma geral, o que inclui a assinatura sem franquia de minutos. Nós ainda defendemos que o auto de infração é nulo por vício de motivação, porque pode-se depreender do relatório fiscal que ele se fundamenta primordialmente no convênio ICMS 69 de 98. Questão que convênio ICMS 69 de 98, quase unânime a jurisprudência a respeito desse convênio, tanto de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quanto de precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Teve, por exemplo, há não tanto tempo, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 1945 do Mato Grosso, ocorrida após o julgamento do tema 827, em que o Supremo reforçou que o convênio ICMS 69 de 98, ele não estava tratando especificamente desse convênio, mas estava tratando da legislação do Mato Grosso, que basicamente adotava, incorporava as disposições desse convênio na sua legislação estadual e reforçou que o ICMS só incide sobre o serviço de comunicação propriamente dito. Então, nosso entendimento é de que esse convênio é inválido e que, por ter sido adotado como fundamento para o auto de infração, isso resulta na própria nulidade do auto de infração. Não é possível que sustente que um auto de infração é válido se ele está fundamentado num convênio irregular, ilegal e inconstitucional. Caso não se entenda pela nulidade do auto de infração, que apenas se admite a título de eventualidade, a TIM defende que, de fato, não há incidência do ICMS sobre assinatura sem franquia de minutos, que, de fato, é um serviço que apenas visa a própria disponibilidade do acesso ao serviço, mas não é um serviço que é pago, um valor que é pago como remuneração pela prestação do serviço de comunicação. Indo adiante, já tratando da outra rubrica, que são os serviços de valor adicionado, a empresa ainda defende que esses serviços não estão sujeitos à incidência do ICMS, por dois motivos. O primeiro motivo é o artigo 61, parágrafo 2º da Lei Geral de Telecomunicações é claro no sentido de que os serviços de valor adicionado não constituem serviço de telecomunicação. Esse fundamento, por si só, já é suficiente para afastar a tributação do serviço de valor adicionado. Mas não é apenas isso. A própria Delegacia de Julgamento, ela entendeu que o artigo 61, parágrafo 2º da Lei Geral de Telecomunicações, ele não poderia dispor sobre competência de tributação, sobre a hipótese de incidência do ICMS. Nós não concordamos, mas ainda que fosse o caso, o serviço de valor adicionado não constitui, de fato, serviço de telecomunicação, não apenas porque a Lei Geral de Telecomunicações assim diz, mas também porque, pela própria definição do fato gerador do ICMS Comunicação, que, como já dito, pressupõe que um serviço de comunicação, um serviço que envolva a emissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor, essa própria definição de qual é o fato gerador do ICMS Comunicação, independentemente do que diz a Lei Geral de Telecomunicações, também é suficiente para se afastar a tributação do serviço de valor adicionado. E é preciso aqui considerar quais são esses dois serviços de valor adicionado que foram objeto da autuação. O gestão total, que é simplesmente um serviço de gestão de acessos corporativos de uma empresa, não tem nada a ver com um serviço de comunicação propriamente dito. É apenas um serviço que ele é prestado da própria rede de telecomunicações, que garante utilidades para esse serviço de telecomunicação, mas que com ele não se confunde. E o Team Backup. O Team Backup é um serviço que ele permite o armazenamento de arquivos em uma nuvem. É como se fosse, por exemplo, o OneDrive ou o Dropbox. Funciona da mesma maneira. Não me parece que seja um serviço de comunicação também. E é preciso ainda considerar um outro aspecto que
houve o recolhimento do ISS-QN sobre a prestação desses serviços, né? O ISS-QN foi pago para o município de Santo André, que é onde o serviço foi prestado. Então, aí a TIM, o contribuinte, se veria numa situação esdrúxula de ter que pagar tanto o ISS-QN por esse serviço como o ICMS. Isso seria bitributação, que, como todos nós sabemos, não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. A jurisprudência do STJ ela é muito clara, no sentido de que serviço de valor adicionado não é serviço de telecomunicação e, portanto, não sujeita à incidência do ICMS. A gente tem aqui um precedente de dezembro de 22, da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do ministro Francisco Falcão, que é o agravo interno no recurso especial número 2.014.658, em que foi assentado que, de fato, os SVAs não sujeitam à incidência do ICMS. E até o Supremo já tem uma posição há algum tempo no sentido de que o serviço de valor adicionado não se identifica com o serviço de comunicação. Mas teve um precedente interessante, recente, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6.199, não foi analisada propriamente a incidência do ICMS sobre serviço de valor adicionado, mas o ministro Nunes Marques, que foi o relator, ele tem um trecho do voto aqui que eu vou pedir Vênia para ler aqui brevemente. Ele estava tratando da jurisprudência do STJ sobre incidência de ICMS sobre serviço de valor adicionado. E ele diz o seguinte, foi acompanhado pelos seus pares, né? A meu sentir, a Corte Superior, o STJ, reconheceu acertadamente que o serviço de provedor de internet, sendo espécie de SVA, não constitui serviço de telecomunicação, razão pela qual sobre ele não incide o ICMS. Então, a gente vê também uma posição do Supremo corroborando o que o STJ já havia decidido e vem decidindo, no sentido de que não incide o ICMS sobre o SVA. Por fim, também há que se fazer algumas considerações sobre os serviços suplementares, que também, como dito, não são serviços de telecomunicação propriamente dito, não é atividade fim, e não sujeita à incidência do ICMS. Nesse caso aqui, os dois serviços suplementares que foram objeto da exigência foi o bloqueio chamadas a cobrar, que é apenas um serviço que permite que o usuário bloqueie chamadas a cobrar, o nome indica qual que é a própria funcionalidade do serviço, e o TIM Recado Backup, que é um serviço pelo qual o usuário pode armazenar mensagens de voz em uma caixa postal, uma nuvem. Funciona muito semelhantemente ao que ocorre com o TIM Backup. Também não me parece que seja um serviço de comunicação propriamente dito. Então, de fato, nós entendemos que as rubricas que foram autuadas não constituem serviço de comunicação e, portanto, não estão sujeitas à incidência do ICMS comunicação. Por fim, apenas a título sucessivo, caso se entenda pela manutenção da exigência, a TIM defende que a multa aplicada é desproporcional e merece ser reduzida para patamares razoáveis e que deve se afastar a atualização da base de cálculo da multa. São basicamente essas as razões que estão sendo postas a julgamento. Doutor Eduardo, cumprimento pela sustentação oral. Eu confesso que esses processos que envolvem essa matéria são sempre processos complexos, né? Eu não me lembro de ter, pelo menos eu procurei aqui, eu não me lembro de ter participado de nenhum julgamento com essa matéria específica. Team Backup, eu realmente não me recordo. Então, eu vou pedir vênia para o doutor, eu não vou proferir voto hoje, eu prefiro retirar para analisar com um pouco mais de calma esse processo, analisar. Eu fiz aqui algumas anotações do que o senhor, da sua sustentação oral, e eu vou analisar com um pouco mais de calma. Mas eu não sei se alguém quiser fazer aguardar ou quiser fazer uma representação, enfim, alguém quiser falar alguma coisa, mas eu, de toda forma, eu vou retirar esse processo. Eu acho que é prudente mesmo, doutor. Eu realmente não me lembro de ter passado por algum julgamento com essa
com esses serviços, não me recordo mesmo. Eu também não. Eu até procurei aqui nas minhas anotações aqui nos meus recuerdos de julgamento, mas eu realmente não encontrei. Pronto, doutor. Então, o processo 41.52, 111, ele vai retornar numa próxima sessão de julgamento. Tá bem? Eu vou analisar com mais bagar esse processo. Tá bem? Perfeito. Muito obrigado a todos, viu? Boa Obrigada. semana. Bom O senhor final de também. semana. Para o senhor também. Bom, senhores, agora nós vamos para o último da pauta, que é o 41.39. Aliás, é o último é o segundo da pauta, mas o último aqui em julgamento, 41.39.884, Telium Tecnologia, processo de relatoria do Dr. Silag. Dr. Silag, acho que não temos. Deixa eu ver aqui só para confirmar. Não temos inscritos. Não temos inscritos aqui para a sustentação oral. Então, o senhor pode. Deixa eu só abrir o processo aqui. Tudo bem. Doutor Silag, com a palavra. Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário que a decisão de primeira instância manteve o auto de infração. A acusação trata da falta de emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicação relativas às operações sujeitas à incidência do ICMS, que foram submetidas, entretanto, à tributação pelo ISS, omitindo ao fisco deixando de oferecer a tributação pelo ICMS. Há algumas questões preliminares. A autora alega a nulidade da decisão recorrida por utilização como fundamento documentos apresentados pelo fisco após a defesa, ou seja, documentos que foram apresentados por ocasião da manifestação fiscal. Entretanto, a manifestação fiscal percebe-se que esses documentos, na verdade, não são documentos novos e referem-se à troca de mensagens por e-mail entre o fisco e o representante da autuada no curso da ação fiscal. Portanto, são documentos que eram de pleno conhecimento já do contribuinte. Portanto, afasto essa alegação de nulidade. Também entendo não prosperar a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação e por cerceamento ao direito ao contraditório e à defesa da recorrente, uma vez que se verifica que o julgamento examinou adequadamente todas as provas, as razões deduzidas e trouxe fundamentos adequados e suficientes para a decisão. Tendo também que não merece melhor sorte a alegação de erro de acusação por ter emitido nota fiscal de serviços e haver decisão que, em seu entendimento, lhe seria favorável, conforme o recurso especial do processo que eu identifico aqui no meu voto. Eu digo que, quanto ao acórdão a que se refere o contribuinte, deve ser considerado que aquele levou em conta o acervo fático probatório atinente àquele auto de infração e, além de que aquela decisão não foi sufragada à unanimidade. A composição da Câmara Superior é bem diferente da composição atual, inclusive. E, de qualquer forma, a empresa autuada pertinente àquele auto de infração, à época dos fatos, não possuía inscrição estadual e nem era contribuinte do ICMS, conforme bem destaca a representação fiscal, as folhas tais. Portanto, a referida decisão não serve como parâmetro para que se aponte erro de acusação no presente auto. Bom, superadas as questões preliminares, eu ingresso no exame do mérito. Entendo que não cabe razão à recorrente ao alegar que os serviços compreendidos nas notas fiscais objeto do presente auto teriam sido prestados pelas filiais localizadas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro,
de forma que não caberia à Fazenda Paulista a sua tributação. Extrai-se da manifestação fiscal que a matriz autuada foi a que emitiu as notas fiscais de serviço geradas entre 2016 e 2017 no município de São Paulo. Observa-se que o prestador dos serviços constantes das notas está identificado de forma inequívoca pelo CNPJ e pela razão social, pertencentes ao próprio estabelecimento da empresa fiscalizada. Trata-se de serviços que a própria matriz informou ter prestado naquele período. Os relatórios apresentados à fiscalização, as receitas de todos os serviços prestados constam dos livros contábeis escriturados, cujos arquivos foram gerados e entregues pela própria matriz autuada, e a matriz figura como prestador de serviço nos contratos padrão apresentados por ocasião da fiscalização. Portanto, não resta dúvidas de que, a partir da documentação coligida, de que os serviços discutidos no presente processo foram prestados pelo estabelecimento matriz da recorrente, que é sediado no município de São Paulo. Também não prospera a recorrente ao alegar que a decisão enfrentada incorreria em erro ao afirmar que nenhum dos serviços de outras unidades federativas seria prestado via rádio, uma vez que pode ser verificado na manifestação fiscal, as folhas tais, a possibilidade de se utilizar outros meios de transmissão para longas distâncias, além do rádio, consta das especificações técnicas fornecidas pela própria recorrente. A autuada alega que teriam sido descumpridos os requisitos do artigo 22 da Lei 13.457, a qual exige a transcrição validada de documentos eletrônicos, sendo que apenas 17 documentos fiscais teriam sido juntados. Mas entendo que também nesse ponto se equivoca a interessada, uma vez que a amostra de 17 documentos fiscais, de folhas tais, é suficiente para comprovar a acusação, sendo desnecessário juntar aos autos a reprodução de todos os milhares de documentos fiscais. E salienta-se que todas as informações que subsidiaram a autuação foram fornecidas pelo próprio contribuinte, devendo-se considerar que os valores apurados relativamente às prestações objeto da acusação refletem com exatidão o conteúdo dos arquivos fornecidos pelo contribuinte autuado, conforme declara em sua manifestação ao auditor fiscal, do qual eu transcrevo um trecho. A recorrente alega ainda que os serviços de TIL e TLL não são prestados no território paulista, pois os estabelecimentos dos clientes desses serviços, bem como o servidor, localizam-se em outro estado, e afirma que o fato de a emissão de documentos fiscais serem realizada pela matriz paulista e não pelas filiais gaúcha e carioca não altera o fato de que o serviço foi prestado e cobrado por outro estabelecimento, e assim requer a exclusão das operações praticadas para clientes localizados no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Pois não assiste razão autuada o estabelecimento juridicamente responsável pelos serviços prestados e pelas obrigações tributárias é a matriz, emitente das notas fiscais, sendo irrelevante a localização física dos clientes e dos equipamentos. A própria recorrente declara nos documentos fiscais que o serviço foi prestado pela matriz, localizada no estado de São Paulo, de modo que resta inequívoco ser o estado de São Paulo o sujeito ativo da obrigação tributária objeto da lei. E a autuada alega ainda a não incidência do ICMS sobre os serviços TNF e TNS, bem como que os serviços prestados não seriam de comunicação, tendo o próprio auditor fiscal incluído esses serviços no conceito de serviço de valor adicionado, as folhas 25 do relatório fiscal circunstanciado. Porém, depende-se da leitura da manifestação fiscal, o agente fiscal afirma naquele relatório que os serviços TNS e TNF, a despeito de se relacionarem à segurança da informação, não podem ser identificados como prestação de serviço de valor adicionado, com fundamento no artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações. Sim, os serviços suplementares e facilidades adicionais que otimizam ou agilizam o processo de comunicação quanto à segurança da informação devem também integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre as prestações de serviço de comunicação. Bem, não cabe razão autuada quando alega que
não teria sido juntado pelo fisco um único documento para comprovar a acusação de que os serviços não seriam disponibilizados de forma autônoma, enquanto que a interessada teria apresentado documentos comprobatórios referentes aos serviços TNS, TNF e TNS. Diversamente do alegado, constata-se que os referidos documentos se relacionam a propostas comerciais de prestação de serviços relativos à possível contratação dos serviços TNS e TLS por 2 clientes, sem apresentar maiores detalhes às folhas tais, fato que foi mencionado pela própria defesa. E alega a existência de decisões do STJ que lhe seriam favoráveis pela não incidência do ICMS sobre os serviços TIL, TLL e TOF. Destaca-se, porém, que as decisões do STJ não são vinculantes e, por outro lado, o auditor fiscal traz às folhas tais legislação aplicável, doutrina e jurisprudência que lastreiam o entendimento do fisco. E, nesse sentido, aponta a resposta à consulta número 17.971, de 2018, que apresenta destaque do voto proferido pelo ministro Teori Zavascki no recurso especial 760.230, do qual eu transcrevo um pequeno trecho. E ressalta-se que, de acordo com o artigo 60 da Lei Geral de Telecomunicações, serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação. Portanto, sendo incontroverso que a cessão dos meios é uma das atividades que possibilitam a oferta de telecomunicação, e assim, sem razão recorrente, ao afirmar que a mera cessão dos meios para que a transmissão de informação ocorra não se constitui em serviço tributário. Assim, diante de todos esses fatos, eu entendo que a acusação é procedente. Também é despiciente a alegação de erro no enquadramento da penalidade aplicada. E o contribuinte alega que a conduta infracional deveria ter sido apenada no artigo 85, inciso 1, a linha C, da Lei 6.374, em vez, como foi no auto de infração, no inciso 4, a linha A. A linha A, em que foi enquadrada a penalidade, trata da falta de emissão de documento fiscal, enquanto que a linha A do inciso 4, enquanto que a linha C do inciso 1, pretendido pelo contribuinte, trata da falta de pagamento do imposto nas hipóteses de emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou prestação tributada como não tributada. Essa alegação já foi devidamente apreciada e rechaçada no julgamento anterior, de primeira instância, e salienta-se que a infração trata da falta de emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações, de forma reiterada, e a conduta infracional não se extingue pela emissão de outra espécie de documento fiscal em favor do município, à revelia da legislação. Conforme o artigo 178 do Regulamento do ICMS, a nota fiscal de serviços de telecomunicações será emitida por estabelecimento que prestar serviço de telecomunicação. Também não há que se falar da confiscatoriedade da penalidade aplicada, uma vez que esta foi aplicada corretamente, em correspondência com a infração cometida, e, de qualquer forma, não cabe a esse órgão julgador examinar a questão da constitucionalidade da legislação, expressa a vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Também não há muito o que se falar sobre o pedido de relevação ou redução da multa aplicada, uma vez que esse pedido não pode ser atendido, já que foi descumprido um dos critérios objetivos do artigo 527-A do regulamento, uma vez que a infração implica a falta de pagamento do imposto. E, finalmente, com relação à questão dos juros de mora, de acordo com a súmula número 10, revisada nesse tribunal, os juros devem ser reduzidos a taxa Selic para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os fatos posteriores, a partir de 1º de novembro de 2017, os juros já são calculados e aplicados na lavratura do auto de acordo com a taxa Selic. Assim, eu conheço do recurso ordinário, porém concedo-lhe parcial provimento, apenas fixando os juros de mora taxa Selic
para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, nos termos da súmula número 10, revisada desse tribunal. É como voto, senhora presidente. Doutor João, doutor Silag, parabenizo pelo voto, pela análise. Outra matéria difícil, hein? Outro processo difícil, eu também não me lembro de ter enfrentado essa discussão. Eu achei interessante umas alegações aqui do contribuinte em relação. Mas deixa eu só entender uma coisa, doutor João. O contribuinte ele fala que a prestação de serviço não ocorreu em São Paulo, é isso que ele disse? Por isso que ele fala que é da incompetência para a tributação de serviços prestados em outros estados? Mas a nota fiscal é daqui, porque eu vejo que ele traz umas fotos aqui de filial de Porto Alegre. Exatamente, as notas foram, conforme eu apresentei, as notas foram emitidas pelo estabelecimento localizado em São Paulo, estabelecimento matriz, de forma que o serviço foi prestado pelo estabelecimento paulista. Representação? Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar o senhor João Silag pelo voto, doutor João Silag, e eu não tenho nada a acrescentar. O voto foi bastante extensivo, minucioso, analisou, ao meu ver, todos os aspectos em discussão, e eu não tenho nada a acrescentar ao voto do relator. Muito obrigado. Da representação, eu honestamente estou pensando aqui, doutor Silag, em pedir vênia e pedir vista desse processo. Eu estou passando os olhos nele aqui, e eu estou vendo aqui algumas. Eu realmente não me lembro de ter enfrentado uma situação com essas alegações, como está sendo feito aqui pelo recurso ordinário, né? Doutora, Porque antes ele. do Pois seu não. pedido de vista, desculpe interromper, eu estava vendo o processo aqui, a recorrente ela suscita uma nulidade que depois da defesa foram juntados novos documentos com a manifestação fiscal. A própria representação fiscal na manifestação fala que realmente foram juntados novos documentos, mas que, como eles foram citados na decisão e foram analisados, não tem nulidade. Eu discordo. Eu acho que deveria ter sido aberto antes da decisão, ter sido aberto vista a parte, ainda que tenha essa alegação, olha, estava na fiscalização. Então, se a doutora não for pedir vista, eu vou apresentar uma preferência pela nulidade da decisão. Então, eu vou aproveitar o que a doutora já levantou. Doutor Silag, eu vou pedir licença. Desculpa a representação, Claro. eu quis ouvir a representação, mas eu estou aqui pensando. Representação, quando o processo retornar, então, tá bem? Eu vou pedir vista, pedir licença para o doutor Silag, mas aproveitando que a doutora também já trouxe, então, depois, quando retornar, aí a representação também terá nova oportunidade. Tem até as folhas, doutora, se quiser anotar. As folhas que a própria representação fala, a 6343. Ela fala, realmente, foram trazidos novos documentos, mas a decisão apreciou. Então, não tem nulidade. Eu acho que não. Eu acho que antes de ter apreciado, tinha que ter aberto vista para o contribuinte e depois ter proferido a decisão. Ah, mas são documentos que já tinha conhecimento, então aí eu discordo. Então, se a doutora não fosse pedir vista, eu ia fazer uma preferência. Certo. Posso fazer uma observação? A única questão aí é que no parecer da representação fiscal, embora ela reconheça esses documentos, afirma que não são novos, são documentos de conhecimento da própria autuada, são e-mails trocados entre o representante legal da empresa e o fisco.
Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer, inclusive para a consideração da doutora Isabel, que está tirando o processo em vista. Dr. Silag, inclusive, ele menciona isso no voto dele, né? Ele fala dos e-mails. Fala. Doutor Flávio prefere aguardar o retorno? Doutora Isabel, superadas essas questões processuais aí, no caso específico desse auto de infração, onde existe a nota municipal emitida e se acusa a falta de emissão de nota fiscal, né? Resulta aí numa multa de 20 milhões, é isso? Acho que é isso que o contribuinte fala também. Uma multa, uma cobrança de imposto de 6,6 milhões e uma multa de 21 milhões. Existe paradigmas da Câmara Superior acatando aí o pedido de recapitulação da multa para o 1C nesses casos. E, assim, a gente sabe a posição do Poder Judiciário sobre esse tipo de... sobre as multas aplicadas com essa graduação, né? Então, superadas essas questões processuais aí, no mérito, quando o processo retornar, talvez eu faça uma preferência ou teria disposição em acompanhar alguma decisão no sentido de aplicar a penalidade do 1C, pensando em adequar aí o crédito tributário ao que tem sido decidido pelo Poder Judiciário, havendo precedentes da Câmara Superior nesse sentido, né? Seria só essas observações. Tá certo, obrigada, doutor Flávio. Ou então, eu vou pedir vista, então, eu vou me conceder a vista. Ok. Muito bem, então o processo 41.39884 sai em vista comigo para uma melhor análise aqui do processo. Muito bem, então, muito bem, senhores, todos julgados, todos encerrados. Então, eu agradeço a dedicação de todos, os debates, e dou por encerrada, então, a sessão de julgamento do dia 14 de junho de 2024. Peço a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação.